A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat. Estamos dando continuidade logo após de termos feito os temas sobre creio na ressurreição dos mortos. Ligado a isso, nós falamos creio na vida eterna, e ontem nós falamos o que é a vida eterna, e hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós já acenamos nos outros vídeos. No ponto 157 vai dizer: seremos colocados após a morte perante algum julgamento? E o Cat vai responder da seguinte maneira: o chamado juízo especial ou pessoal, ou também particular, sucede na morte do indivíduo. O juízo universal, também chamado último ou final, sucede no último dia, ou seja, no fim do mundo, quando nosso Senhor regressará a esse mundo e porá fim a este mundo, e ele todo será transformado. São coisas que eu já falei, mas eu gostaria de aprofundar esses aspectos a partir do Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1021 e 1022. E assim vai dizer o Catecismo da Igreja Católica: a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. Ou seja, Cristo, quando nós estamos nessa vida, Ele continuamente nos busca, nos procura e nos quer fazer com que tenhamos esse encontro com Ele. Portanto, é nessa vida que nós decidiremos o nosso destino futuro. Depois o Catecismo vai continuar dizendo assim: o Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda deste, mas repetidas vezes afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e outros. Lázaro, nós lembramos aquele episódio que fala desse rico opulão que banqueteava e deixava lá o pobre Lázaro, que estava ali, que era lambido pelo cachorro, pelas suas feridas, comia das migalhas que caíam deste homem, deste grande rico. Os dois morreram, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para a condenação. E aí ele falava: poxa, deixa eu voltar para avisar aos meus irmãos, aos meus parentes, né, para que mudem de vida. E aí nosso Senhor Jesus fala: se eles não escutam nem os vivos, como escutarão os mortos? Então aqui tem essa perspectiva desse juízo já particular, eminente. E nós lembramos Jesus do alto da cruz, quando ele diz aquele chamado conhecido como bom ladrão, né, que ele suplica, pede a misericórdia de Deus, e nosso Senhor diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E neste sentido, a igreja acredita nesse juízo particular. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Portanto, aqui nós entendemos que no momento que nós morremos e somos julgados, no momento do juízo particular, a nossa vida ela vai ser colocada diante da vida de Cristo. Ou seja, nossa vida foi uma manifestação do Cristo nessa terra. Nós acolhemos o Cristo em nossas vidas. Se isso aconteceu, iremos para o céu, mas passamos por um
processo de purificação que é o purgatório, para entrarmos perfeitamente, sem nenhuma mancha, sem ruga. Porém, isso pode acontecer também de modo imediato, né? Que foi o caso dos santos, foi o caso dos mártires, daqueles que deram a vida a Cristo, daqueles que tiveram virtudes heróicas e estão junto de Deus. Mas se nós viramos aqui na terra as costas para Deus, infelizmente, já no juízo particular somos condenados para sempre, para sempre. Portanto, queridos irmãos, espero que tenha ficado claro o sentido desse julgamento e a diferença do juízo particular e do juízo universal. Que Deus vos abençoe e até mais. Se tiverem dúvidas, estamos aqui à disposição para vos responder.